Aham. Sejam bem-vindos, queridos, ao nosso 60º, meu Deus, possibilidades. Depois de um longo tempo parado, a gente teve Fernanda Matera 2 semanas atrás e hoje Mafalda Parreira falando na nova relação que ela está criando com o corpo dela. Como mudar a relação com o seu corpo, né? Como mudei a relação com o meu corpo, exatamente. Mafalda, seja muito É. bem-vinda, dá um oi para a galera. Ainda vou falar um pouco. Oi! Oi! Gente, são 9 horas aqui, então depois do jantar a gente já tem um vinhozinho. Então. Ai, que delícia! Direto Ai, de meu Deus. Portugal. E aí eu vou repetir para deixar registrado. Essa é a portuguesa mais brasileira que eu conheço. Estou brincando. Pelo menos na fala, ela tem, gente, uma habilidade de tradução que é impressionante. Não sei se vocês sabem, Mafalda também traduz as classes oficiais de Access para o português de Brasil ou de Portugal. Aí ela decide. Eu vou ser honesta, eu acho que eu já não sei traduzir para o português de Portugal. Já Sério? nem sei. Sempre que me perguntam, eu fico, e agora? Como eu vou fazer isso? Porque quando você começa a fazer uma coisa de um determinado jeito e funciona para você, você começa a engajar com esse espaço de eu faço isso desse jeito. Não é que eu não possa fazer, sabe? Mas eu garanto para vocês que vai começar eu vou começar a falar no meio o português do Brasil e não o português de Portugal. Então, a coisa vai ficar aí meio estranha. Quem já ouviu sabe que é diferente, né, pessoal? Eu confesso para vocês, meu pai é português, né? Depois que ele voltou para Portugal, quando a gente tenta falar no telefone, é sempre um negócio meio assim, hein? Hã? Uhum. E eu sempre digo, o pessoal de Lisboa, para mim é o pior. Eu vivo em Lisboa, mas eu entendo que porque o jeito que a gente fala em Lisboa é tipo, a gente come o final da palavra. Então parece assim uma palavra bem diferente do que é no Brasil ou até em outros lugares do país, sabe? Uhum. A gente vai para o norte, para o sul e o pessoal fala de maneira diferente, até nas ilhas. Se você escutar uma pessoa daqui, onde eu estou agora, eu estou em uma das ilhas de Portugal e o pessoal fala bem diferente. Mas é no Brasil, né? Se você viajar, for ao Nordeste, é bem diferente. Vão aparecer palavras, enfim. Mas vamos falar de Mafalda, né? Gente, Mafalda eu conheci pessoalmente agora, certo? Ou estou viajando? Sim. Não, eu acho que foi a primeira vez no México, quando a gente fez o fundamento. Exatamente. E ela foi esse presentão, esse espaço de gentileza. Eu já conhecia a Mafalda das ligações, assim, né? Quando tem uma classe, a Mafalda, e aí, Lu, tá confirmada, idioma, vai precisar tradução, blá, blá, blá. Mas foi a primeira vez que eu estive com a Mafalda. Então, lá a gente começou essa conversa, eu vou te convidar para fazer um Zoom, você toparia, blá, blá, blá. E aqui estamos. Mafalda Parreira, seja muito, muito, muito bem-vinda. Como eu fui ser tão sortuda, né? Porque não muita gente é esse espaço de gentileza, pessoas no mundo, e mesmo em Axis, né, a gente não está falando. Lembra, a consciência inclui tudo, exclui nada, Uhum. de tudo, em todos os lugares, e Mafalda, além de ser esse mulherão, essa voz, essa potência onde ela chega, sabe quando tu chega com força, mas ao mesmo tempo tu pode ser gentil? Essa é a Mafalda, Sim. que vai falar hoje pra gente. Muito, muito bem-vinda, Mafalda. Oh, obrigada. Vamos lá. Você quer começar com alguma coisa específica ou vamos para o seu tema? E aí, A manda. gente, eu acho que o que a gente começou até esse Zoom tem um pouquinho que ver com o tema do que eu convidei nesse lugar, porque, para falar a verdade, quando eu comecei a tradução, eu comecei com o português de Portugal Uhum. e eu traduzia direto do jeito que eu falo. E para mim eu acho que foi o início de eu começar a perceber quais as capacidades que eu tenho com o meu corpo Uau. que nunca reconheci. Porque a verdade é que fazer essa mudança, essa troca
jeito de falar, e se eu tiver com você, eu falo de um jeito. Não por. E no início eu pensava que era tipo, as pessoas achavam que eu estava fazendo piada, ou que estava fazendo. Mas, tipo, mais o lado da piada de mau gosto, sabe? Tentando imitar a pessoa. E eu sempre tive isso, desde bem pequena, porque a gente viajava, eu e os meus pais, a gente viajava muito no país. E, como eu já disse antes, a gente tem vários jeitos de falar. E para mim, eu pegava o jeito da pessoa bem rápido. E o pessoal nunca, então eu sempre consegui me integrar na no lugar em que eu estava, com as pessoas com quem eu estava, e eu sempre achei isso um não uma capacidade, mas quase uma piada de mau gosto, sabe? Que eu tinha que evitar a todo custo, porque eu ia estar fazendo ia ficar mal para as pessoas, sabe? E é esse o jeito que eu fazia. Então, quando eu comecei a tradução, eu percebi que a maioria das pessoas não entendia o jeito que eu falava, porque um, é o que eu estava dizendo. A gente no final das palavrinhas a gente fala um pouquinho as letras. Então, eu entendi que para criar mais facilidade para quem estava me escutando, eu comecei a ponderar, sabe? Vou ver o que é que eu vou fazer, se eu vou mudar, se eu vou falar mais rápido ou mais lento, ou mudar as palavras, ou isso. Porque quem me ouve traduzir começa a entender que eu não sou brasileira, sabe? Porque tem palavras que a gente usa em Portugal que não são usadas no Brasil. E então a pessoa começa a entender. Mas bem no início, para mim, e isso para mim é a parte mais interessante dessa jornada, porque quando eu comecei a ser conhecida como, como falando brasileiro, você fica naquele espaço de, se eu, pelo menos eu para mim fiquei, se eu começar em vídeos ou em outros lugares falar com o meu sotaque de Portugal, vai parecer que eu sou uma fraude, Que interessante. sabe? E esse foi o espaço que eu criei em torno de, não, eu tenho que proteger a minha imagem de eu falar desse jeito sempre. E foi aqui que começou a minha jornada com o meu corpo de reconhecimento da capacidade que eu tenho, não só com os vários idiomas, mas de eu poder me modificar de acordo com o que funciona no lugar em que eu tô, sabe? E, e eu, eu acho que esse é o lugar em que você. Eu acho que esse é o lugar em que eu convido todo mundo também. E que eu nunca reconheci isso, eu convido as pessoas a serem todas as capacidades que elas são, mas que para mim eu nunca reconheci como sendo isso. Sempre reconheci, sempre olhei para isso como quase como eu não posso fazer isso, tá errado, porque as pessoas sempre me julgaram por fazer por incluir as pessoas, por criar o espaço de as pessoas se sentirem incluídas. Isso para mim é uma coisa sempre que foi importante. Mas era uma situação de, não, eu não posso fazer isso porque tem gente que não gosta. Então tá errado. Não, tem que parar de fazer isso. Então, o que foi criado, e eu acho que isso é a parte para mim mais interessante, é que eu criei uma imagem de tímida, de caladinha, de quietinha no meu canto, para cobrir, sabe, para tá é quase é uma imagem, sabe? É uma foto que você mete bem na sua frente de eu sou tudo isso. Ô, Mafalda, isso já em Access ou antes? Como? Porque você falou Para que falar a verdade, estava antes, mas tem algumas coisas aí que estão sobrepondo, né, no tempo ou não? porque a verdade é que você tem as capacidades. Uhum. E eu acho que, para mim, o Access é isso. Você tem as capacidades, você já tem isso, você já é isso, e as ferramentas permitem que você tome mais um contato mais direto e Yes. reconheça quem você é. Isso, para mim, é o que são as ferramentas de Access. São coisas que você. São energias, são pedaços, são palavras, são movimentos que você faz para você poder reconhecer mais de você. E poder dizer, eu sou desse jeito quando eu me interesso.
Por quê? Porque funciona nesse instante. Porque muitas das coisas que a gente faz é que a gente assume uma determinada imagem e tem que manter isso para tudo sempre. Porque as pessoas me reconhecem sendo assim. E isso foi o que aconteceu para mim com o falar português de Portugal, falar português do Brasil, e eu agora não posso fazer porque, sabe, você fica nesse espaço de porque você tem que proteger a sua imagem. Eu tô dizendo isso com os idiomas, mas a gente faz isso com um montão de coisa, faz isso com a imagem de com o que você veste, com o que você come, com o seu cabelo, com tudo que você faz. No meu caso mais específico, foi a minha imagem que eu apresento para as pessoas. O jeito que eu falo. E se eu falar de um jeito diferente, então as pessoas vão achar que eu sou uma fraude. E nesse momento, eu dei o salto de dizer assim, não, eu sou isso, e isso, e isso, e isso, e um montão de outras coisas, sempre que funciona para mim. Yes. Só uma Mafalda com certeza faz isso, né, pessoal? Pega as habilidades, né? Olha, eu sei o que se requer, eu sei o que as pessoas requerem de mim, eu sei o que vai funcionar melhor nesse momento, eu sou capaz de entregar isso, de me modificar e entregar isso. Mas se eu fizer isso, eu vou estar fazendo uma piada, ou eu sou uma fraude, né? Então não posso mostrar isso para ninguém. Nossa, e até um dia que cai a ficha. Mafalda, obrigada, obrigada por esse presente. Gente do céu. É, e a verdade é que, por exemplo, comecei criando um podcast que eu tenho e a minha ideia no início, eu acho que isso me ajudou um montão, porque no início eu criei em inglês, e eu faço em inglês, e ele se chama Nakedly You. E o que eu tentei fazer foi, eu faço isso em inglês, mantenho o nome que eu tenho no inglês, mas vou fazer uma versão em português. Porque isso me permite não ter que decidir do jeito que eu vou falar, se eu vou falar inglês, se eu vou falar português do Brasil, português de Portugal. E para mim, eu sempre rio, porque para mim o objetivo era eu começo o episódio 1 do inglês e na semana seguinte eu faço o episódio 1 do português. Porque o que acabou acontecendo é que o episódio 1 do português nunca saiu. Porque cada vez que eu gravo o episódio 1 do português, o áudio fica um cocô, o vídeo não funciona, não grava, não. Nada. Tudo que você pode imaginar. Então eu disse, ok, a gente vai aguardar, eu vou manter o inglês e eu vou ver o que se requer para o português. Porque a questão aqui eu acho que foi um pouquinho esse lugar em que eu comecei a perceber o que eu estava usando para minha imagem, né? Qual a fachada mais apropriada que eu poderia escolher era manter inglês e eu depois logo a gente via. E acabou nunca sendo criado. Porque cada vez que eu criava, alguma coisa acontecia. E aqui eu comecei me fazendo de errada. Porque, não, isso não tá funcionando, talvez não é bem assim, ou talvez... E eu acho que foi um pouquinho o espaço, eu acho que isso acabou, principalmente o inglês, acabou me informando quase que eu posso escolher o que eu quiser quando eu quiser. E eu não preciso ter uma caixinha com a informação apropriada. E que convite isso é para todos, né, Mafalda? Isso é parte do convite que a Mafalda é para mim, por exemplo, quando eu conheci e vi essa força, essa gentileza juntas e essa habilidade de brincar com todas essas energias. É como diz assim, cara, você pode também. Vamos lá, né? Desce pro play, como se diz no Brasil. Se você não sabe brincar, não desce pro play, mas se você tem habilidades, desce pro play. Mas aí que tá, todo mundo tem habilidades e eu acho que a gente está sempre se comparando com o pessoal que já está se mostrando, que já está
muito presente, por exemplo, nas redes sociais, porque é fácil a gente olhar para a pessoa, por exemplo, vamos falar de Access. É fácil a gente olhar para é fácil a gente olhar para o Dan e dizer, o Dan faz uns vídeos ótimos, são excelentes, são fantásticos. Mas quando o Dan começou, ele também não tinha reconhecido ainda o lugar onde ele estava nesse instante. Uhum. E o caminho que ele fez até chegar nesses vídeos que ele faz agora, ou qualquer outro facilitador, não interessa, o Dan é só um exemplo. A gente sempre, e eu digo isso porque é a maneira mais visível, sabe? Onde a gente está não escolhendo ver a nossa capacidade, porque não é exatamente do jeito que a gente achou que iria ser o bem-sucedido. Uau! Onde a gente está Que escolhendo não o é igual. treinamento para não ter que reconhecer as nossas capacidades e habilidades. Porque eu estava falando com uma amiga no outro dia e a verdade é que a gente julga mais as nossas capacidades do que qualquer erro que a gente faz. A gente aplaude nossos erros, todo mundo aplaude os seus próprios erros. Errar é humano, errar. A gente até pode ir para errar. Errar é humanoide, se a gente quiser. Mas quais são suas capacidades e se errar nem fosse possível? Porque eu poderia dizer, o primeiro episódio em português foi um erro, a gente nunca conseguiu lançar ele, eu nunca consegui gravar, o que quer que seja, mas quando eu olho nesse instante, eu posso dizer que me deu a habilidade de eu poder escolher o que realmente funciona para mim. Eu não posso olhar para isso e dizer que é um erro. Uhum. Mas para mim foi uma oportunidade de, sabe, de me reconhecer, de reconhecer meu corpo. Ainda hoje eu gravei um episódio em inglês e eu tava olhando para mim, porque nos últimos tempos, eu até foi em Porto Vallarta, quando o Brandon fez a classe de barras, eu fiz uma pergunta para ele, porque para mim sempre foi muito difícil perder peso, sempre foi algo bem difícil para mim. E uma das coisas que ele me disse é: você se diverte com o corpo que você tem agora, nesse instante. E eu olhei para ele e disse: não. Mentira! Sabe? Sabe, com aquela cara de cuzão grandão, tipo gigante. Não. Se vocês tivessem visto a Mafalda no México, vocês saberiam que isso é uma mentira gigante. Mas a verdade. Sectioners. Mas é aí que tá. Enquanto você não reconhece, você tá sempre buscando o que. Porque, para mim, eu defini que sexualness e sensualidade seria ser magro, ser de um certo jeito, né? E aí que tá. Enquanto você não reconhece, você não encaixa no padrão que você definiu como a realidade, nunca vai acontecer. Você não consegue se reconhecer. E nesse instante, Entendeu? depois de depois do Brandon me facilitar, eu fiquei tipo, desculpa, gente, da facilitação dele foi para mim foi, ok, se eu pudesse me divertir com esse corpo que eu tenho agora, como seria isso? Como seria esse espaço de curtir o corpo que eu tenho agora, não importa se eu vou estar mais magra ou mais gorda em 5 meses. Não importa o que vai acontecer. Como seria eu poder escutar o que o meu corpo deseja? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu percebi com o meu corpo é que o jeito que eu comia antes não funciona mais para mim. Uhum. Sim. Mas eu, Estão... tipo, nem olhei para isso. Nem olhava, não. Não consigo emagrecer, mesmo assim, sabe? Mas a verdade é que, independentemente de eu ficar mais magro ou não, no tempo que for, para mim, agora, nesse instante, eu me divirto um montão com o meu corpo. Eu cheguei aqui, eu tô numa ilha bem pequena.
tem 3.500 pessoas vivendo aqui. E eu posso dizer que o espaço de ser a forasteira, sabe? A pessoa que está vindo de fora e que é tão diferente do que alguma vez... Só passar aqui uma coisinha para uma pessoa que está buscando aqui um negócio. Desculpa, gente. Só o fato de eu poder curtir esse espaço de todo mundo me julgando porque a minha roupa não é o normal aqui, porque o jeito que eu me visto, que eu ando, que eu... Sabe? Não é o normal para uma pessoa com o tipo de corpo que eu tenho. Não é o normal para as pessoas que vivem nesse lugar. E o que eu normalmente faria é, não, vamos desligar isso, vamos fechar isso, vamos julgar aquilo que a gente tem aqui, e isso vai deixar todo mundo confortável. Para sumir na multidão e se camuflar, né? Ficar igual ele. É. Agora me diz uma Qual é o coisa. problema? Desculpa que eu te interrompi. Vai. Ia dizer só, qual é o problema disso? É que você não consegue porque você é diferente, independentemente do que você tenta. O que eu ia te É perguntar isso. é, então quer dizer, me diz se eu entendi direito, que essa mesma habilidade que ela tem pode ser usada para ficar igual às pessoas e entregar o que elas querem criar mais. Por exemplo, quando ela fala português do Brasil, ou português de Portugal, ou inglês, ou enfim. Mas também pode ser usada para contrair a realidade dela, por exemplo, quando ela, se ela, antigamente, fosse ouvir os julgamentos das pessoas e apagar, como foi que você falou? E claro que sim. É fechar, é tipo, esconder tudo que você é. Porque a verdade é, você pode usar suas capacidades para sua vantagem, e eu consigo falar do jeito que o pessoal fala aqui, com o sotaque quase igual, e as pessoas se sentem mais em casa, mas sem ter que fechar tudo que eu sou, porque as pessoas não estão confortáveis. Yes. E aí é que a gente tá. Tem coisas que a gente pode fazer e que a gente pode criar para as pessoas se sentirem confortáveis. Por que eu faço confortáveis entre aspas? É porque quando a gente torna o mundo das pessoas demasiado confortável, elas começam a, a mostrar suas debilidades, vamos dizer assim, os lugares onde elas se escolhem esconder, que é o confortável delas. Quando você escolhe não não tornar o mundo delas confortável, mas mais desconfortável, com alguns pontos de toque, isso é o que funciona para mim. Você permite que elas possam saber que algo diferente é possível. Ao invés de estar só olhando para o defeito da pessoa, o jeito que ela faz uma determinada coisa. Sim, é quase como se, eu te escuto falando, Mafalda, é quase como se fosse assim, de repente, na forma de falar, você deixa as pessoas te verem como uma delas, mas daí isso te dá espaço para nas demais coisas ser um convite para outra coisa. Uhum. Porque aí você tem uma coisa que não é totalmente de fora, sabe? Mas é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Yes. Porque é a mesma coisa, por exemplo, você vê uma facetação do Gary. O Gary é capaz de chegar com uma informação que torna você, que permite ele entrar no seu universo, que você diz, ele tem essa informação, não é totalmente uma pessoa desconexa comigo, mas se você olhar para ele, ele é bem diferente, é bem ousado. E está disposto a tornar o seu universo desconfortável para que você possa ter, nem que seja um pontinho de espaço para escolher algo que funciona para você. Yes. E você acabou de me fritar agora. Menina, deu um blank aqui total.
Ah, Porque quando você reconhece essas capacidades, você pode usar o que você quiser. Quando você não reconhece, você só pode usar isso contra você. E é isso que acontece com o jeito que eu falo. Se eu não conseguir reconhecer isso como uma capacidade, mas como um erro, eu vou usar isso contra mim. uhum, E vou me julgar por isso e vou dar o espaço para os outros me julgarem. Quando eu reconheço como uma capacidade, eu permito que os outros julguem o que eles quiserem, até porque eu tava vendo, tem uma porta na minha frente, eu tava vendo o pessoal passando e olhando para mim, tipo, ele por que está ela tá falando. falando assim? Porque o pessoal aqui é Portugal, né? Uhum, E a verdade é que, para mim, não me incomoda mais. Não me incomoda mais se as pessoas têm esse problema, se tem essa questão de porque ela tá falando desse jeito quando não. Exato. Na verdade, é uma manipulação porque se a gente usar a manipulação para criar algo que funciona para uhum, todos, isso é manipulação. Se eu tentar criar um resultado no que eu tô pensando, no que eu acho que a pessoa deveria escolher, é um controle da realidade do outro que é impossível de fazer. Porque quando a gente tem o espaço da manipulação, a gente tem o espaço de convite, uhum. dizer assim, isso é possível. No dia que você escolher isso, tá aí, tá no seu universo, tá disponível. Eu acho que para mim também tinha o espaço de isso tá disponível, escolhe, 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 sabe? Aham, E como agora é você mais tem que fazer tipo, essa escolha, porque essa é a certa, então. é isso. E agora é tipo, está disponível, mas vocês têm a escolha que vocês quiserem. Yes. Eu acho que dá para pensar como se fosse assim, um super closet, se isso ajudar a fazer uma imagem mental, com todos os tipos de cores, com todos os tipos de roupas, e você pode escolher cada dia o visual que você quiser. É isso. E quando você escolhe ser você, escolhe poder trocar de visual sempre que funciona, isso permite que haja um espaço em que você é o convite para que outros possam escolher isso. Quando a gente vai pela força, não existe um convite. Isso para mim é tão claro. Por exemplo, eu tive tem pessoa aqui que já aprendeu barras, que já fez o fundamento, já fez um montão de classes. Um, E nesse momento, eles continuam, por exemplo, escolhendo tomar um medicamento para depressão, em vez de fazer uma troca de barras. Uhum. Para mim, isso é insano. Mas isso não quer dizer que eu vá dizer o que é certo para eles. E nem quer dizer que Isso está quer dizer... certo ou está errado, né? Exato. Isso quer dizer que eles querem escolher o que eles quiserem escolher. Exato. E se é E eu isso que estou tem disponível. facilidade no mundo deles, né? Uhum. Ou não, até pode nem criar. Depois você pode estar vendo a vida desmoronando na sua frente. Uhum. Mas existe um nível para mim de paz de dizer assim, eles têm as ferramentas, eles podem escolher o que eles quiserem, está disponível. Mas isso não quer dizer que eles vão fazer isso, que eles vão escolher isso. E para mim antes isso nem era possível. Para mim eu entrava logo na reação de dizer, mas você tem as barras, por que você está tomando esse medicamento? Por que você está fazendo isso? Uhum. Tipo, não tem sentido. É insano, é verdade. Vamos reconhecer. É uma insanidade. Quando a pessoa tem, sabe que funciona, porque já usaram um montão de vezes, mas não escolhem. Yes, é verdade. E tá tudo tá certo aí. Isso para mim, eu acho que é o espaço eu acho que esse é o espaço que o meu corpo me convidou para reconhecer. Uau. Então, essa é a nova relação com o seu corpo que você tem criado, uma falda a partir da classe do Brandon, é isso? É um pouquinho essa é um pouquinho o espaço de o que é que eu posso criar com o meu corpo agora, do jeito que ele é. Uhum. E nem sempre, isso é aquela coisa, nem sempre é super fácil. Ainda no outro dia eu tava tipo, oh meu Deus, isso não tá funcionando. Tô ganhando peso, não tô comendo o que eu gosto,
sabe? Esse momento de drama gigante. Sei. Mas eu vou ser honesta, eu tive um dia, eu curti isso por um dia. No final do dia, eu comecei, tipo, até nem foi um dia, foi uma tarde. Tava no final do dia, tipo, não aguento mais, chega. Chega de drama. Mas se eu tivesse, porque eu fiz isso por vários anos, se eu tivesse dito, não, eu tenho que fazer outras coisas, tenho que pensar de outro jeito, eu tinha estado nisso uma semana. Pelo menos uma semana. E por uma tarde eu curti. Mas sabe, ligar Netflix e que a gente tava, tipo, agora a gente vai ver um drama. E chorar, sabe? Chorar, porque alguém morria, ou alguém perdeu o amor da vida dele, sabe? Chorava. E depois da tarde eu fiquei tipo, ok, eu posso escolher outra coisa. Como pode melhorar? Mas é maravilhoso. A gente tem alguns comentários, eu nem tô lendo os comentários porque eu tô no celular. Não, mas Mas aí a gente tem. pequenininho. Mas aqui no final, a Lu perguntando se vai ficar gravado. Sim, Lu, está sendo gravado. Todo mundo que se inscreveu recebe a gravação. A Cássia, né, que já tinha perguntado da manipulação, seria uma manipulação com um certo resto com o outro? Como? Um certo resto com o outro, você muda o ambiente com consciência, no caso. E acho que isso a Mafalda já comentou, né, Mafalda? Uhum. A Cris colocou aqui que parou com os medicamentos de depressão, inclusive pressão alta. Como pode melhorar? Ih, cachorro. É o cachorro. Gente, o cachorro, falando em corpo, né? Ele, para mim, uma super contribuição. Falando nessa coisa da consciência e dessa relação com o nosso corpo, né? Quando ele apareceu, ele começou a me lembrar de tantas coisas interessantes, tipo do quanto meu corpo gosta de se movimentar e coisas do tipo, além de curtir o momento da preguiça ou curtir um pouquinho do sol e assim vai, sabe? Então eu tenho realmente tido umas boas lições do seu cachorro aqui. Os animais são uma coisa fantástica, porque eu tenho um cachorro também, tenho duas gatas. Ahn, e- Tem criança aqui, gente, só para ficar essa informação. Se vocês ouvirem assim uns sons estranhos, como pode acontecer agora, tem criança. Tá tranquilo. Ah, na verdade, para mim, o meu cachorro é bem interessante, porque eu consigo perceber no meu cachorro quando eu estou escolhendo criar cocô na minha vida ou quando eu estou escolhendo criar algo que expande. Interessante. Porque, Conta pra gente mais sobre. é, porque, por exemplo, eu e meu marido, a gente vive juntos, tem esse cachorro, e quando ele vai de um para o outro, sabe? Ele anda para mim, para ele, e ele anda sempre de um lado para o quando eu digo de um lado para o outro, é com a energia de um e do outro. E Uhum. é bem interessante que eu noto para mim, quando eu estou escolhendo alguma coisa que é tipo ficar deprimida, ele vem, brinca, tenta brincar um pouquinho comigo, e se para mim eu não respondo, ele deita do meu lado. E ele me mostra quando eu tô tentando criar assim um montão de cocô, sabe? Tipo um montão. Porque ele começa a ficar tipo para baixo, começa a ficar tipo nesse lugar de parece que tá deprimido, sabe? Sim. Tem vezes que eu pergunto: "Você tá deprimido?" E aí vem o espaço de a gente começa a brincar e ele começa a perceber que consegue mudar a energia do que eu tô criando. Uhum. Então, aí, quando eu tô numa energia muito mais de criação e expansão, ele me desafia a brincar, mas também me respeita muito mais. E eu vejo, por exemplo, nas caminhadas que a gente faz, quando eu tô mais na energia de raiva, rancor, ou mais de auto-julgamento, ele faz tudo que você pode imaginar que não é suposto ele fazer, ele faz. Uhum. Eu sei Corre bem atrás de mais. gato, cachorro. Mas quando eu tô na energia de, não, eu sei para onde vou, eu sei o que é preciso. Oh, cachorro.
Resolveu E eu aparecer. sei o que. Oi! 18 X. Oh, meu Deus. Olha. Oh, meu Deus. Então, quando eu estou escolhendo uma coisa que cria mais, expande mais, ele aparece e a gente brinca e ele me respeita. Quando eu digo para ele não fazer uma coisa, ele não faz, não corre atrás dos gatos, de outros cachorros, sabe? Então, ele me diz, ele me mostra do jeito dele o que funciona, sabe? Onde é que eu estou criando? E Uhum. cada animal, cada pessoa é capaz de fazer isso na nossa vida se a gente permitir, ao invés de julgar ou de achar que a pessoa está fazendo algo errado, se a gente se permitir receber a informação que a pessoa está passando para a gente, ou o animal, ou quem quer que seja. É verdade, tudo tem consciência, né? E a gente vai, de uma maneira ou de outra, receber informação que pode ser preciosa para a gente também, se a gente escolher. E tá tudo certo. É verdade. Eu adoro esse espaço em que, principalmente os animais, para mim, são. Eu adoro, por exemplo, ele tá aí contribuindo com todos nós e quem permitir receber. A verdade é que ele não está limitando para quem contribui. Ele simplesmente está aí e diz, gente, para quem quiser receber, tá aqui. E a gente não tem que ser apaixonados por cachorros ou gatinhos ou outra coisa. É simplesmente se permitir receber desse ser que está aí. E qualquer ser que está presente e que está disponível e disposto a contribuir. Uau. Obrigada, Mafalda. Pessoal, temos perguntas para a Mafalda? Ou não? Acabamos nosso Zoom. Não sei se a Mafalda tem mais alguma coisa também para colocar. Se alguém tiver perguntas, a gente. Eu acho que é um pouquinho, eu acho que é um pouquinho o que eu falei, é um pouquinho. Eu acho que é uma autodescoberta que a gente. Para mim, o que eu fiz a escolha de o que eu desejo criar, o que eu desejo ser nesse planeta. E a primeira coisa foi, independentemente do que eu estou escolhendo, eu escolho não me julgar. Eu escolho não me diminuir. Então, aí a questão que eu ponho em cima da mesa para todo mundo é, se você pudesse escolher sua realidade, o que ela seria? O Com que é que tudo, faz você feliz? Uhum. com seu corpo, com os animais, com dinheiro, com idiomas, com outras pessoas, sei lá, com as suas relações. A Eu ca... acho que esse é um espaço. Desculpa, pode falar. Não, estava dizendo, eu acho que esse é o espaço que a gente cria. Mas qual é a pergunta? É um delayzinho, né? Às vezes dá uma. A Cássia colocou assim: ó, como você cria algo que deseja? Por exemplo, algo como casa, carro, etc. KKKK. Gente, vocês podem também abrir o áudio para perguntar, tá? Fiquem à vontade. Para mim é super interessante porque quando eu crio alguma coisa que um objeto, alguma coisa que eu desejo, muitas vezes ah, ah, eu sou a pessoa que diz, eu escolho hoje, eu quero ter amanhã, sabe? É Uhum. de hoje para amanhã, a gente faz desse jeito. E uma das coisas que nesses últimos, talvez esse último ano, eu vivi em uma casa durante quase 5 anos e no final do primeiro ano, do primeiro ano eu queria ir embora. Eu queria ir para outro lugar, eu não aguentava mais viver e eu comecei a fazer perguntas, tipo, o que se requer para ter uma casa que funcione para mim, o que se requer para mudar isso. E no instante em que eu fazia perguntas para mudar, era sempre pesado mudar, sabe? E nunca tinha uma casa que tinha as condições que eu queria, não tinha, não era no lugar onde eu queria, sabe? E tinha sempre esse espaço de, eu acho que é um pouquinho esse espaço de o pessoal pede hoje e espera que em 5 segundos a gente atualiza. $1 na conta. Exato. Então, eu acho que tem coisas que vão se atualizar em segundos, mas também tem coisas que podem demorar o seu tempo. E
eu acho, para mim é o que funciona, que é, eu peço, eu vou fazendo perguntas, eu vou seguindo a energia que para mim corresponde à minha pergunta, ao meu pedido. Se é uma casa nova, se é um carro novo, mas sem ter, sabe, uma imagem, não tem que ser imagem, mas uma coisa definida na minha cabeça. Porque eu ainda vivi mais 4 anos na casa em que eu não queria ficar, pensando que não estava atualizando o que eu queria, mas na verdade a casa estava contribuindo para eu poder fazer outras coisas que eu estava pedindo. E quando foi a hora de... Foi super interessante, porque quando foi a hora de mudar de casa, eu tinha que dar quase 6 meses de dizer eu vou embora. Eu tinha que dar 6 meses antes de sair por causa do tipo de contrato que a gente tinha, e era tudo isso. E a gente já estava tipo, meu Deus, a gente vai ter que pagar 2 casas, e como a gente vai fazer isso? A gente vai dar a nota de saída antes de ter uma casa? Como é que a gente vai resolver isso? E a gente começou a fazer algumas perguntas e foi super leve. A gente vai mudar, sim, a gente vai. O que a gente gostaria? Qual é a energia da casa que a gente gostaria de ter? E uma das coisas que foi super interessante é que a gente pediu para o nosso cachorro qual a energia da casa que ele gostaria de ter e de que forma que ele poderia contribuir para a gente ter essa casa, todos. E a gente encontrou o anúncio da casa, a gente encontrou o anúncio, ligou no dia, marcou a visita no final da semana, marcamos a visita, saímos da casa e dissemos, é isso que a gente quer. Ligamos para a senhora da casa em que a gente estava e ela disse, a gente criou um espaço de, ok, a gente precisa sair, o que que a gente vai falar, o que que a gente vai dizer. E foi super interessante que o meu marido ligou, ele disse, a gente vai ter essa situação assim, assim, desse jeito, que a gente tem que viajar, a gente tinha que viajar nesse momento. E ela disse, não tem problema, você pode sair até o final do próximo mês e não precisa dar 6 meses. Uau. Então, basicamente, a gente pegou a casa nova, saiu da casa antiga, fizemos a mudança, consertamos tudo o que precisávamos consertar na casa antiga, demos a chave, não pagamos mais por isso, e a gente mudou no que a gente pensou que seriam quase 6 meses de sufoco, foi 1 mês e meio de mudança. Porque esse foi o momento em que a gente era congruente com essa mudança, em que a casa já tinha contribuído para a gente, em que estava na hora da gente, a casa ter outra pessoa vivendo lá, e a gente ir para outro lugar. Num lugar que a gente adora. Então, eu acho que quando a coisa não aparece, pergunta, sou congruente com esse meu pedido? Isso faz parte do que eu desejo criar, ou é somente mais um pedido para manter a imagem que eu decidi que deveria ter? O que é certo sobre isso que eu não estou considerando já ajuda um monte, né? De cara tira você de que você está pedindo alguma coisa do jeito errado porque ainda não aconteceu. De cara. E a verdade é que você está sempre certo no que você pede, e se você ainda não recebeu, existe um momento em que você não está sendo congruente com o seu pedido. Não existe uma congruência energética entre o que você pediu e o que você está disposto a receber. Mas, no final das contas, é somente uma escolha. Eu acho que essa é a parte mais fácil e mais difícil para a gente entender, em que, nesse momento, no final das contas, é somente uma escolha. Você não tem que consertar nada em você, não há nada de errado, é somente uma escolha. Uau! Viram, né, pessoal? a Lu quer fazer uma pergunta. Faça, por favor. Oi, estão me escutando? Sim. Estão me escutando? Sim, Lu. Alô? Oi? Você está ouvindo a gente? Alô? 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 Estão escutando? A gente ouve você. Sim. É que eu não estou escutando a minha voz. Bom,
Assim, gurias, alguma coisa a Mafalda gentilmente já me deu uma explicação ali, né? Mas ainda tem algumas coisas, porque como eu sou super nova em Axis, eu não fiz nenhum curso ainda, eu só estou assistindo lives e participando do que é gratuito, mas eu tenho uma questão bem interessante, que é o meu trabalho. Eu tenho uma empresa há 27 anos e de uns anos para cá ela começou a se deteriorar e, enfim, a minha família está me pressionando porque eu me dedico 100% e o retorno não é 100%. E eu não sei que escolha fazer. O que eu faço? Eu estou bem assim, tipo, perdida como cego em tiroteio. Eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou para o lado, o que eu faço, porque tem várias questões que estão no meio, inclusive até funcionário para demitir, eu estou sem grana, enfim. Então eu queria assim uma luz do que eu o que eu faço para sair desse espaço. Então, é assim, uma das coisas que a Eu Lu não estou falou... escutando você só um pouquinho. Só um E minutinho. agora? Alô? Você me Alô? ouve? Agora sim. Uma das coisas que a Lu falou antes é o que está certo sobre isso. Para mim, é uma das ferramentas que eu mais uso, o que está certo sobre isso. E uma das coisas que eu uso muito é o que é que eu sei. O que eu sei sobre essa situação. Entende? Porque uma das coisas que a gente tem muito e vive muito é que a gente acha que não sabe o suficiente para resolver a nossa vida. Uhum. Que a gente não tem ferramentas o suficiente para resolver a nossa vida. Claro que tem sempre ferramentas que podem contribuir, claro que sim, ninguém diz o contrário e por isso a gente tem essas ferramentas de Access e a gente usa elas. Mas a primeira coisa é que você sabe o que você pode escolher e você sabe qual o caminho que você pode tomar. A minha pergunta aqui é se você está disponível para fazer o que é requerido. Uhum. Mas o que requer? É isso que eu não sei. Como é que eu vou Mas saber? aí que tá. Você sabe. E essa, para mim, é a ferramenta principal do Access, é que você sabe. Não existe ninguém aqui que saiba mais dessa empresa e mais dessa realidade do que você. Não à toa que o slogan é empoderando pessoas a saberem o que sabem. É isso. Porque eu poderia dar um milhão de soluções. Porque, na verdade, o Access não é o meu único negócio. Eu trabalhei na universidade por vários anos, estava fazendo meu doutorado, estava fazendo trabalho nesse momento com empresas criando projetos de milhões para investigarem o que precisam para ter para poderem ter informação. Então, a minha realidade não é somente o Access, eu estou vendo empresas grandes criando seus negócios e eu poderia dar 1 milhão de soluções para você. Qual é a questão de quando alguém vem e dá uma solução pré-determinada para você? A pessoa não conhece a realidade suficiente da empresa. Então, você é a pessoa que melhor conhece a realidade da sua empresa e você é a pessoa que melhor sabe o que pode ser feito. O que acontece com a gente é que muitas vezes a gente não está disponível para fazer o que for requerido, entende? Porque você pode fazer várias perguntas. Está na hora dessa empresa mudar de dono? Está na hora dessa empresa fechar? Está na hora de fazer um investimento aqui? É preciso mudar alguma coisa? Sabe? Mas isso é a informação que você sabe. E uma das coisas que você tem que estar disponível é saber o que você sabe. Posso dar uma sugestão para a Lu? Acho que a Lu estava no Clube do Livro, né, Lu? Sim, estava. Lu, você, não sei, tá? Interessante ponto de vista, aquele livro tem um monte de ferramentas sensacionais. O que se Qual requer? livro? O do Alegria dos Negócios. A gente fez um curso Ah, sim, sim, sim. atrás. O que se requer para você? Compra o Kindle dele e aplica aquelas ferramentas para o seu negócio. Porque isso que a Mafalda está falando
é a coisa da solução que a gente compra dos outros, né? Mas que nunca é exatamente. Qualquer facilitador vai te fazer perguntas e te guiar para tentar o que é que pode estar por trás, mas o que pode aparecer talvez seja, como a Mafalda falou, olha, eu não estou disposta a fechar a empresa, sei lá, eu vou viajar aqui, qualquer coisa, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque ela é um sonho que foi do meu pai e eu não quero fechar porque é a memória do meu pai. Sei lá, viajei aqui. Sim, eu entendi. Na realidade tem isso, assim, inclusive meu pai já me botou na mesa, né? Me deu prazo e isso aí me incomodou profundamente, porque ele não sabe da realidade aqui, está botando um prazo numa situação que não é dele, né? Enfim, ele me disse, ou tu vende, ou tu aluga, ou tu fecha, sabe? Eu não quero uma coisa pronta, eu quero descobrir o que realmente eu preciso fazer para modificar isso, porque senão eu saio daqui e essa situação vai continuar se manifestando em outro emprego, em outro trabalho, enfim. Então, eu gostaria de realmente resolver isso, tipo, fiz a Posso fazer uma coisa que pergunta para você? Sim. Desculpa estar interrompendo, mas isso é realmente verdade que se você sair desse lugar, você vai continuar? Se você não tivesse toda a informação que vem de outras metodologias, isso é realmente verdade que quando você sair daí, você vai continuar manifestando essa realidade no outro lugar? Eu Sim não ou não? sei. Você sabe. Você sabe. Sim ou É não? que eu já manifesto isso sempre. Sim ou não? Só digo que é mais leve a Não, primeira coisa que vem na cabeça, sim ou não? não. É isso. A questão é que você está mentindo para você com uma realidade que não é verdadeira. E a questão é, se você... Porque você sabe, você respondeu agora. Você teve essa informação agora. A minha sugestão é, se você teve no Clube do Livro de Alegria dos Negócios, arranja o Kindle do livro, é super barato. Você pode comprar esse Kindle, lê as ferramentas, aplica as ferramentas e vê o que aparece. Mas sem pensar, vou fechar ou não vou fechar, ou vou fazer outra coisa qualquer, sabe? Sim. Simplesmente senta e pensa, tudo está disponível agora, eu posso escolher qualquer coisa. Então, vamos olhar para a ferramenta e ver o que vai acontecer. E aplica a ferramenta, vai brincando. E aí, se você perceber que precisa de apoio, você pode sempre contactar qualquer facilitador que vão contribuir com você com algumas perguntas, com uma informação. Entende? Mas Entendi. um assunto tão específico, na minha sugestão, é interessante ter sempre essa interação que a gente está tendo agora, porque a gente consegue perceber, e como a gente falou agora, que você está criando, você está usando uma realidade que é uma mentira, em que não é verdade que você vai manifestar no futuro o que você está manifestando agora, para você poder ter um espaço diferente e dizer agora, se eu não vou manifestar a mesma coisa no futuro que eu estou manifestando agora, o que mais seria possível? Yes. Que outra realidade está disponível agora que eu nunca considerei? Mas sem qualquer expectativa. Sim, Lu, você estava dizendo. Desculpa. Pessoal, se for o ponto de vista de que vai ser tudo repetido, que está criando a repetição, entende? Uhum. Se você souber que você pode criar qualquer outra coisa e só seguir, como disse a Mafalda, segue usando as ferramentas e brinca com isso. Entendi. Obrigada. Imagina. Prazer. Mais alguém, gente? Para nossa super... Eu já fui me metendo, né, gente?
Gente, se não tiver mais perguntas, eu vou agradecendo, Mafalda. E perguntando, Mafalda, você quer dizer mais alguma coisa para a gente? Se você pudesse deixar uma última ferramenta, um último comentário. Eu, para mim, vou deixar uma coisa que me deixa super feliz, que é, se você escolhesse o que faz você verdadeiramente feliz, o que isso seria? Em todas as áreas que você quiser aplicar isso. Uau. Esse não é só para Lu, tá? É só para mim. Aham. Só eu posso usar. Super, super, Mafalda. Muita gratidão por tudo, por sua disposição de estar aqui com a gente. Conta para o pessoal aí que quiser saber mais de você, onde te acha, se você tem próximas classes, no que você está trabalhando e criando. Qual então, é o podcast? A Carmen estava perguntando qual é o nome do podcast. Sim, Carmen. Gente, por agora o podcast está somente em inglês. Se vocês conseguem entender inglês, vocês podem sempre ir no meu canal do YouTube, que vocês podem me encontrar por Mafalda Parreira. E você está sempre lá. Por agora está saindo de 15 em 15 dias. Eu estou vendo aqui um jeito do inglês sair agora de todas as semanas. Vamos ver se vai funcionar essa semana. E em setembro vai ser criado o podcast em português. Nossa! Português, opa! Ou em Vamos lá ver se sai. Português do que sair, gente. Pode sair metade do Portugal, metade do Brasil, a gente não vai saber, até ser criado. E a gente eu tenho sempre a ideia de convidar várias pessoas, então vai ter convidados, vai ter pessoas trazendo informações interessantes, mas é dentro do tópico de Naked Leo, que é um pouquinho sobre, no caso do inglês, que é ser eu mesma sem qualquer fachada, sem qualquer imagem extra. É ser eu, por mim, com as minhas capacidades. Então, para quem entender inglês, está disponível. A gente pode mandar o link junto com a gravação? Pode ser, Mafalda? Eu pego depois com Sim, você. eu posso enviar os links para vocês. Eu estou no Facebook, no Instagram. Eu sou bem mais ativa no Insta do que no Face. Mas você me encontra por lá. Para vocês. Tá no formulário, quem se inscreveu tem lá no formulário no finalzinho. E Mafalda, classes? Temos? Por agora eu não tenho nada na planilha. Por agora. Eu estou aqui planejando algumas criações para setembro. Mas traduções a gente tem sempre uma aqui e outra aí. E quem quiser te acompanhar, então segue pelas redes sociais para saber quando essas classes estiverem lá, isso? Sim, eu também tenho um site, por agora está em inglês, está sendo trabalhado para fazer em português, mas breve, setembro, provavelmente já vai estar em português. Nossa, em português. Obrigada, linda, maravilhosa. Obrigada, gente. Semana que vem. Obrigada, Mafa. Pode falar, Carmen. Estava a agradecer a ela, é um bocadinho estranho para mim ouvir ela falar assim, mas já me vou habituando, não é? Porque para todos os efeitos a Carmen é de Portugal, então a gente fala um pouquinho diferente. Tudo certo. Você pode marcar um segundo podcast da Mafalda falando em português de Portugal. Em português de Portugal. Em português de Portugal. Já é estranho para ela. Lu, muito obrigada. Se habitua. Obrigada, querida. Obrigada por tudo. Obrigada às duas. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Lu, gostei de te ouvir outra vez. Gratidão. Lu, muita gratidão por você me ter convidado. Para mim foi um prazer. E deixo você agora terminar. Tem um cara aqui pedindo, eu quero passear. Ai. Vai me levar para caminhar, a minha caminhada noturna, ele que me leva. Ele está dizendo.
Semana que vem a gente tem Berenice Nosaisen, daqui do sul do Brasil também. Na outra semana a gente tem Selena Ardelian. Na outra semana a gente tem Christopher Hughes. Só digo, fica ligado que vem coisa muito boa por aí. Mafalda, mais uma vez, muito obrigada. Gente, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, né? E tamo aí. Beijos. Obrigada, beijinhos. Tchau.